ainda hoje a gente vai debater um assunto muito sério, a violência obstétrica. Os casos são mais comuns, gente, em grávidas atendidas pelo SUS. Você vai entender melhor o que é essa violência, como se proteger e, principalmente, como denunciar, tá bom? Já manda pra gente o seu relato pelo nosso Facebook. Agora, a gente vai falar de um outro assunto que mexe muito também com nós mulheres. O assédio dentro do transporte, seja ele público ou até mesmo privado. Uma pesquisa feita pelo Instituto Galvão mostra que 97%, eu disse 97% das brasileiras com mais de 18 anos afirmaram que já passaram por situações de assédio sexual no transporte público ou até mesmo no transporte de aplicativo ou em táxi. Tá bom? Mais de 1.000 mulheres de todas as regiões do país foram ouvidas. Os casos mais comuns relatados pelas passageiras foram olhares insistentes, cantadas indesejadas e até o toque. Outro dado importante, tá? 46% das mulheres não se sentem confiantes para usar meios de transporte sem sofrer assédio. É o seu caso também? Qual é o seu sentimento quando você pega um ônibus, quando você vai chamar um transporte por aplicativo? Como é que fica aquele sentimento? E da sua família, te acompanha também? Esse é um assunto que a gente precisa conversar e muito, principalmente as nossas filhas. Você que é avó, converse também com as suas netas. A gente precisa alertar e orientar o que fazer, né, nos casos de assédio no transporte. Aqui no nosso estúdio, eu recebo o especialista em segurança pública, Rafael Pereira, muito obrigada pela sua participação, e também a Adriana Martins, que usa bastante carro, também esse transporte de aplicativo, usa também o transporte público. E já teve experiências traumatizantes, Adriana? Boa tarde. Boa tarde. Já tive experiência, assim, minha pior experiência mesmo foi no transporte público, no coletivo, né? Mas, assim, já passei por algumas situações complicadas também com o aplicativo. O que aconteceu com você no transporte público? No transporte público, uma pessoa me tocou. Né, eu sentei do lado dele, do homem, e ele acabou começando a me tocar. No começo eu não entendi, achei que fosse só mesmo, assim, porque a gente estava sentado próximo, mas até que, assim, demora um pouquinho a minha ficha cair, que realmente, assim, ele estava me importunando, estava me tocando mesmo, né, com outra intenção, com malícia. Não era só um esbarrão, né, Adriana? Não era só um esbarrão, porque foi insistente, eu olhei para ele e aquilo permaneceu e tal, até o momento que ele me tocou mesmo, né, eu levantei, as pessoas viram. E aí, assim, aquilo gerou um tumulto no transporte público. Recebi muito apoio, tudo foi resolvido, né? Mas foi assim, uma coisa que fica para a vida. É uma experiência ruim que você leva para a vida. Não adianta que você não esquece. Isso te deixou traumatizada logo após o que aconteceu? Sim, nos primeiros dias era bem complicado, né? Então, assim, quando você entra no transporte público, você vai sentar, você já tem uma tensão diferente. Quem está ali no lugar que você vai sentar, entendeu? Se você vai sentar no lugar vazio, quando a pessoa senta do seu lado, você já tem esse pensamento que antes eu já não tinha, né? Essa preocupação de quem está sentando ao meu lado. Então, hoje já é diferente, eu já sinto. Quando eu vou sentar, já teve casos de eu preferir ficar em pé ali mesmo, no cantinho, ao sentar perto de determinada pessoa. Pode ser, assim, um pensamento um pouco preconceituoso? Pode ser, mas por quê? Porque já vem de um acontecimento anterior, já vem de um trauma. Daqui a pouquinho você vai relatar para a gente o que aconteceu também no transporte por aplicativo. Mas antes, Rafael, 97% das brasileiras. É um número que chama muita atenção, é um número muito expressivo e não é à toa, né? Infelizmente. Não é à toa, seja independente do modal de transporte, seja ele público ou privado, isso é importante destacar, né? Não existe ali um dos modais que sejam mais incidentes esses casos ou não, né? Infelizmente ocorre em todo tipo de modal, né? Mas felizmente também nós temos uma mudança na legislação, isso é algo recente, né? Que colaborou muito para o combate a isso e, pelo outro lado, né, é uma via de mão dupla. Você acaba tendo uma percepção da quantidade de casos, né, e dessa forma, então, infelizmente, esse número é assustador, mas em contrapartida, a legislação, o Estado, a polícia e a tecnologia têm auxiliado muito a combater e a prevenir esse tipo de conduta. E a imprensa também, né, que é o nosso papel. É muito importante divulgar e fazer com que
a vítima não se cale. Não se cale porque quando há essa exposição na mídia, a mídia faz isso, né, de forma muito relevante, como uma função quase que pública, né? Você acaba encorajando mulheres que sofreram esse tipo de violência a também buscar a polícia, buscar o Estado como forma de combater e isso faz um ciclo, né? Quanto mais mulheres denunciam, mais você tem a percepção, o combate do Estado, a sensação de que algo é feito. Então isso encoraja ainda mais, né, esse tipo de conduta por parte das vítimas. Eu vi você concordando com a fala do Rafael agora, Adriana. Qual foi o motivador, né? Eu lembro que na época, você até contou aqui pra gente, você chegou a ir pra delegacia, não foi? Sim, eu fui para a delegacia. O que te motivou a isso? O que me motivou a ir para a delegacia foi o apoio que eu recebi das pessoas que estavam no coletivo e do motorista também. Então, assim, se fosse, acredito que dependesse só de mim, se não tivesse outras pessoas envolvidas na situação, eu teria sentado, ficado quietinha, ido para minha casa, sofrer em casa, né? Mas ali, não, eu recebi muito apoio, as pessoas falaram, vão, se você precisar de ajuda. Inclusive, se ofereceram até para pagar passagem para mim, se eu precisasse para ir para casa depois, né? Mas eu quero que você vá. Por quê? Porque ele não vai fazer isso só com você, ele vai continuar fazendo. Pois é, tá vendo a importância desse apoio naquele momento, né? Gente, quem também passou por uma situação traumatizante foi a Claudinha. Ela tá aqui no nosso Espaço Gourmet, daqui a pouquinho tem uma receita deliciosa para adoçar a nossa tarde. Mas, infelizmente, Claudinha, esse é um assunto que a gente precisa reforçar, levar para dentro das casas, dos lares, e você teve uma situação inesquecível também, traumatizante, né? Sim, muito similar à dela, mas há muitos anos atrás, há quase 20 anos, então na época eu não falei nada dentro do transporte coletivo, porque eu tive medo de ser reprimida, porque ainda não tinha essa rede de apoio que hoje a gente já tem. Ainda não é o suficiente, mas a gente já tem bem mais que antes. Eu também dei um transporte coletivo, no ônibus lotado, mesmo de estar aqui, né, agarrada, muito cheio. Comecei a sentir aquele movimento, né, na minha parte de trás. Comecei a desviar, olhar, falei, bom, será que é isso mesmo que eu estou vendo, que eu estou sentindo? E o cara atrás se encaixando, e a gente ficou um período nesse, né, eu olhando, será que eu falo, será que eu não falo, ônibus lotado, e ele desceu, falei, bom, acho que ele percebeu que eu me toquei do que está acontecendo e ele foi embora. E aí eu terminei minha viagem, quando eu desci do ônibus eu vi que eu estava toda suja. Ele completou o serviço em mim. Misericórdia. Qual foi o seu sentimento ao chegar em casa, Claudinha? É horrível, é uma sensação de desrespeito, né, de desvalorização da gente como ser humano e como mulher. A gente está vindo cansada do trabalho, né? E eu sou traumatizada, tem quase 20 anos mais ou menos que eu não ando de transporte público, porque eu tenho trauma, né? Então, hoje eu consigo ter uma vida que me beneficia nesse sentido, mas muitas mulheres não têm e no outro dia têm que enfrentar essa realidade novamente e é muito duro. E é verdade, muitas mulheres dependem para ir trabalhar, para ali, para cá, para voltar para casa, dependem do transporte público. E não é apenas no transporte público que esses casos estão acontecendo. Claudinha, obrigada pela sua participação com a gente. Daqui a pouco a gente está aí no nosso Espaço Gourmet. A gente vai ouvir agora o relato em áudio. É claro que a gente vai preservar a identidade dessa mulher, que ela foi vítima de um estupro em um carro por aplicativo. O motorista pediu que ela se sentasse no banco da frente e ali começou a assediar a vítima. Vamos ver. A pessoa pediu o aplicativo para mim ir embora para casa. Aí, na metade do caminho, a pessoa do aplicativo pediu para me sentar na frente. Eu entrei, estava ouvindo o hino, aí ele desligou o hino, eu falei assim, não, pode deixar que eu gosto. Aí na metade do caminho ele pediu para me sentar na frente, eu falei que lá atrás estava bom, ele insistiu, né, aí parou o carro, insistiu, eu fui e sentei. Você queria conversar alguma coisa? Aí, nisso, na metade do caminho ele começou a passar a mão na minha perna, ficou falando umas coisas, né, eu comecei a rir, não pensei que ele não ia continuar, mas continuou, e já me deu um medo, aí eu agi normalmente. Né? Muitos falam bem assim, por que eu não reagi, né? Como que eu ia reagir em carro em movimento? Por que eu não gritei? Por que eu não liguei para alguém? Como, né? Se não sei o que ele ia fazer. Meu pensamento só foi medo e foi muito constrangedor.
confiança mais uma vez no nosso jornalismo, viu? Agora, Adriana, qual é seu sentimento? Você que já passou por isso no transporte público e você ouve um relato desse também num transporte privado. É assim, Roberta, cada vez que a gente ouve uma história dessas, cada vez que você vê uma reportagem que fala sobre isso, a pergunta é assim, gente, será que não vai acabar nunca isso? Será que isso vai acontecer sempre? E é uma coisa que ela falou que eu queria ressaltar, porque isso aconteceu muito comigo. As pessoas, eles questionam, mas se fosse eu, teria feito isso. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? É como se, de certa forma, você teve culpa. Você concordou com o que ele fez. Exatamente, você concordou. Porque se fosse eu teria feito, se fosse eu teria batido, se fosse eu não teria aceitado. Não é assim que funciona. No momento que você está ali, você não acredita no que está acontecendo, você não tem reação, não adianta. Isso aí, assim, eu já ouvi, e aí, com esse caso, a gente acaba tendo contato com outras pessoas que já passaram, e o relato de todas são a mesma coisa. No momento, fora disso, você pensa também, vou fazer isso, vou bater, vou fazer não sei o quê. Não faz, na hora você não faz, a ficha não cai. Sem contar, eu conversei com essa mulher nos bastidores, sem contar que ela estava ali sozinha, Rafael, sozinha, num carro em alta velocidade. Tem casos aí, teve um caso que aconteceu em São Paulo, que uma jovem abriu a porta do carro em movimento e se jogou, porque ela estava desconfiando de um cheiro estranho no carro, que já já a gente também vai falar sobre esses possíveis golpes. A gente precisa fazer um alerta sobre essa história de gás, tá? Que alguns motoristas, que na verdade não são motoristas, vamos chamar eles de criminosos, né? Estão usando esse tipo de golpe. Mas, Rafael, primeiro, de que forma que a vítima deve tentar se comportar nesse momento, né? Igual a gente ouviu esse relato, ela não tinha o que fazer. Já a outra jovem abriu a porta do carro e tentou se jogar com o carro em movimento. É uma reação extrema, né? Mas, infelizmente, Roberta, quando ocorre no transporte público, geralmente tem mais pessoas e existe essa rede de apoio e os próprios funcionários das concessionárias de transporte já são orientados a esse tipo de atendimento. Mas quando você está num veículo fechado, onde só há a vítima e o criminoso, fica um pouco mais difícil, né? Então, ações preventivas nesse sentido são muito mais importantes e fazem muito mais necessárias, né? Ações simples, desde que não envolva a tecnologia, desde você avisar a um parente, a um conhecido, a um amigo, para onde você vai, com quem você vai, qual é o trajeto, né? Qual é o veículo, seja ele por aplicativo, seja ele a táxi, né? Qual é o caminho, quanto tempo mais ou menos leva, né? E o uso da tecnologia hoje, todo mundo tem um smartphone, né? Você tem um GPS, você tem um localizador, né? Faça um compartilhamento da sua viagem. Os próprios aplicativos, eles trazem essa funcionalidade também. Olha, a viagem iniciou, traz o trajeto disso daí, permite uma conversa por um bate-papo, por um chat, né? Então, hoje, a tecnologia auxilia muito e, muitas vezes, se já está dentro do veículo e percebe que há alguma situação estranha, né? Utilize, né, esses aplicativos, entre em contato com alguém e mostre a esses criminosos, que a grande maioria deles, existe, claro, aqueles que são mais violentos, são criminosos, que são travestidos de motoristas, né? Esses indivíduos podem ter uma reação violenta, mas a grande maioria dos casos que a gente observa são indivíduos covardes, indivíduos que agem justamente, né, nessa ausência de testemunha. Então, se você liga para alguém, né, faça uma filmagem, faça uma live do seu aplicativo, do seu celular, né? Eu estou aqui no transporte, isso aí inibe quase que a totalidade desse tipo de importunação. Claro que casos mais graves, né, eles podem se tornar efetivamente mais violentos, mas aí, infelizmente, é como eu digo sempre, né, Roberto, em sede de segurança pública a gente trabalha com prevenção, mas não há como você evitar a totalidade dos casos. A prevenção reduz muito, mitiga muito. E volto a repetir, o criminoso sexual, seja ele do mais grave, quando há o estupro, onde há a violência efetiva, até o criminoso da importunação sexual, que são esses atos libidinosos, onde não há uma violência, eles tendem a trabalhar na covardia. São indivíduos que eles subjugam mulheres, idosas, onde há uma vulnerabilidade, e quando chega qualquer pessoa, eles já se sentem acuados. Então, é uma covardia ainda mais exacerbada. Então, por isso é importante de você ter sempre um contato, fazer essa rede de contato e a rede de apoio. E já que a gente está falando exatamente, né, nesse momento agora, sobre esse tipo de abuso dentro dos carros de transporte por aplicativo, essa semana, a atriz Júlia Gomes, que fez a novela Chiquititas, ela viralizou nas redes sociais. Júlia contou que pegou um carro de aplicativo
e passou, gente, por momentos de terror. Olha só. Tranquilo, até que o motorista parou o carro no meio da rua, para ser mais específica, ali no meio da rua de São Conrado. Ele saiu do carro, foi ver alguma coisa no porta-malas, voltou. Depois de, 10 segundos que ele retornou pro carro, ele pôs uma máscara. A gente estava pegando aquele túnel que divide São Conrado ali do Leblon para chegar ali no comecinho da Gávea. Tava um pouco de trânsito, eu comecei a sentir um cheiro muito forte. Eu nunca tinha sentido esse cheiro na minha vida. Foi um cheiro de, álcool com acetona, um gás, não sei. Eu sei que no momento que eu comecei a sentir esse cheiro, o meu corpo começou a parar de funcionar. Eu perdi a fala, minha mãe estava conversando comigo no telefone, eu parei de responder. Até porque, primeiro que eu estava com muito medo, segundo que eu não sabia o que estava acontecendo, porque meu corpo estava muito estranho, eu não conseguia falar, eu não sentia mais a minha perna, eu sentia a minha perna dormente, o meu braço formigando, todo o meu corpo formigando. Minha primeira reação foi tentar, é muito difícil nessas horas que a gente entra em pânico. Mas eu, graças a Deus, consegui tampar meu nariz com a camiseta que eu tava, eu cheirei meu cabelo, fiz de tudo para aquele odor não entrar, né, no meu nariz ou algo do tipo. Eu criei força para finalmente sair do carro. Eu tava quase desmaiada, eu consegui entrar no estabelecimento onde me ajudaram. Eu tava branca, pálida, tremendo. Eu não sei o que ia acontecer comigo se eu tivesse ficado dentro daquele carro. Que alerta importante para você levar para sua filha ou então para você levar para sua neta. É claro que fique bem claro aqui que a gente não está falando de motoristas de aplicativo. A gente está falando de abusadores que se passam por motoristas de aplicativo. Que às vezes você vai fazer uma corrida, você acredita, você entra ali confiante, às vezes até, né, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, mas infelizmente aquela pessoa está mal intencionada, igual pode acontecer em qualquer outra profissão. Então é isso o alerta. E aí, Rafael, como é que acontece esse tipo de golpe que a gente viu, né, esse tipo de crime que a gente viu com a atriz? E o que a gente deve fazer, né? Comecei a sentir um cheiro estranho, dá tempo da gente reagir ainda? Olha, Roberta, é um relato, né, que não é único, né, é algo mais recente, é algo que já temos relatos, várias ocorrências em todo o país, onde realmente o modus operandi é muito similar, né? Há ali inicia-se algo estranho, um cheiro, né? A percepção de um odor diferenciado no veículo, né? Temos relatos, inclusive, de indivíduos que borrifam esse tipo de produto. Nós temos aí elementos químicos, né? Temos aí medicações como o Roupinol, que é o famoso balão de Cinderela, que é usado, né? A gente vê muitos crimes em boates, em copos, mas isso pode ser facilmente diluído também. Utilizam-se outros tipos de elementos químicos que geram essa vulnerabilidade na vítima, e isso pode ser borrifado. E o modus operandi, ele é muito parecido, né, nesses crimes. Nós observamos aqui que muitas vezes o indivíduo, ele para o veículo, ele simula ter um problema mecânico, levanta o capô do veículo, ou vai até o porta-mala. No caso relatado aqui pela atriz ainda, o indivíduo coloca a máscara, o indivíduo com máscara, sem máscara, depois ele coloca a máscara, né? Infelizmente tem que ter essa percepção de que alguma coisa está estranha. E se sentir algo estranho, já comunique pelo celular, já peça para interromper a corrida. É claro que dependendo do local que você estiver, se for ermo, é até mais perigoso, né? Mas e dá tempo, a gente vai ficando ali meio... Isso é muito variável, sem percepção. Depende do tipo de substância, né? Depende da própria estrutura, da fisiologia da pessoa. Tem pessoas que são muito suscetíveis àquilo ali, né? E tem pessoas que têm uma percepção e ainda conseguem ter alguma reação. Infelizmente, é uma mudança de modus operandi desses criminosos, né? Estão se valendo aí de uma nova modalidade de conduta criminosa, e por isso a importância do relato para a polícia, né? Quando há esse relato, a imprensa divulga. Toda vítima, seja ela de uma importunação sexual, seja ela de um estupro, ela deve procurar a delegacia de polícia, fazer o registro, porque levando esses dados até a polícia, fica muito mais fácil para a polícia investigar e efetivamente, se confirmado, retirar esse tipo de indivíduo do seu habitat, né, da sua caça, esses criminosos, né, que covardemente agem, né, no dia a dia e em todo o país. Então, a importância de você comunicar isso ao Estado, seja através do boletim de ocorrência. Olha só, tem um comentário aqui, Ney,
Neilde Dias, boa tarde. Eu só pego transporte por aplicativo chamado pela minha filha, pois ela acompanha todo o trajeto, acompanha o nome do motorista, placa, cor e marca. É filha vigiando mãe, mãe também tem que vigiar filho, pai também fazer parte desse processo, ajudar a cuidar também dos filhos. É assim também na sua casa, Adriana? É assim também. Assim, graças a Deus, a minha filha hoje tem 19 anos, mas eu sempre tive esse cuidado. E assim, minha filha, ela praticamente, assim, pouquíssimas vezes ela utilizou o transporte público. Então, sempre tive muito esse cuidado, esse medo, muito antes mesmo disso ter acontecido comigo. Né? Então, graças a Deus, hoje ela assim, já não usa tanto aplicativo como eu. Mas é interessante isso aí que ela falou, eu também faço isso. Eu sempre compartilho o meu trajeto com meu irmão. Então, assim, toda vez que eu entro no carro de aplicativo, eu já compartilho com ele. Fica lá automático para compartilhar com ele, já compartilha com ele. Já aconteceu de você também fazer uma ligação, se sentir um pouco insegura, igual o Rafael deu essa dica aqui? Sim, isso aí também é uma coisa que eu já faço sempre. Sempre quando eu entro, eu mando um áudio. Né? Às vezes até desnecessário, mas eu envio um áudio e falo, já embarquei, tá? Daqui a tantos minutos eu tô chegando, um trajeto de tantos minutos, assim, eu tô chegando aí, sempre mando um áudio para alguém. Agora, olha só que interessante, a gente ouviu aqui o relato da Claudinha, que contou o que aconteceu há mais de 20 anos atrás com ela, ouvimos o relato da Adriana e a gente vê uma mudança de comportamento, né? Lá atrás, a Claudinha não teve essa coragem, né, Claudinha, de levar esse caso adiante, porque a sociedade te julga, mas você concordou, você deixou, mas hoje, se fosse hoje, Claudinha, qual seria a sua postura? Hoje, com certeza, Roberta, eu teria colocado a boca no mundo, eu não teria deixado ele sair do ônibus da maneira que ele saiu, não. Na hora eu achei, falando, olha, ele se tocou, que eu percebi, foi embora com medo. Só depois que eu desci do ônibus que eu vi que ele tinha feito o que ele realmente quis. Então, assim, é uma humilhação muito grande e eu não me permitiria passar por isso hoje, com todas as informações que eu já tenho, apesar de eu já era informada na época, eu não deixaria de jeito nenhum. É o que a gente precisa fazer, né? Encorajar as mulheres, a vítima não pode se calar. Obrigada mais uma vez, Claudinha. Já volto aí, viu? Gente, tem um pãozinho doce com chocolate que ela está preparando para o nosso cafezinho da tarde, muito bom, viu? E, Rafael, eu queria então que a gente finalizasse, né, encorajando essas vítimas, até porque elas se perguntam assim, mas eu passei por isso, eu tenho medo, ele sabe meu endereço, ele me deixou na porta da minha casa. Como que a gente quebra essa barreira? Olha, Roberta, sabendo primeiramente que existe uma estrutura de Estado. Existe a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, o Serviço de Inteligência, os próprios aplicativos, eles são muito solícitos também, né, quando há esse tipo de conduta, né, as empresas de ônibus também, os táxis também, então os modais estão todos preparados com isso. E o país passou por muitas mudanças e atualizações, principalmente no campo da legislação criminal. Então, nós tivemos lá em 2006 a Lei Maria da Penha, nós tivemos uma alteração recente no Código Penal, onde, né, esse tipo de conduta relatada, onde não há a violência, mas ocorrem esses atos libidinosos, né? Era uma mera contravenção penal, hoje já se tornou um crime, onde se permite uma prisão em flagrante, né? Então, com esse conjunto de mudanças, né, e essa própria mudança da sociedade, a percepção da sociedade, né, e essa elevação do papel da mulher, aonde ela deveria estar desde sempre, né, isso tem contribuído muito, tanto para aumentar os casos, mas os casos estão sendo agora relatados, né? E a imprensa divulga com muita propriedade isso. Então, quanto mais há a divulgação e mais há o relato, né, para a polícia, né, com certeza você mitiga muito esse tipo de conduta e tenta de todos os meios reverter esses números que são muito elevados ainda, mas a participação de toda a sociedade, né, ela auxilia muito. A segurança pública, ela é dever do Estado, mas é também contribuição do cidadão. Foi vítima, não se cale, existe uma rede de apoio, existe uma legislação severa, a polícia está especializada nesse tipo de crime também, então busque a polícia, busque o Estado, né, e não fique com receio, principalmente se houver pessoas em volta. A rede é muito grande. Olha só, a gente tem aqui, ganhei mais um minuto da minha diretora para ler os comentários, viu? Tem dica aqui do Evaristo Miranda, ele diz que é muito importante, né? Os passageiros não olham, mas é imprescindível que todos olhem sobre o histórico e as avaliações dos motoristas. A Márcia Salles Bezerra também participa com a gente, ela diz que fica com medo, né? Principalmente quando percebe que eles mudam a rota e passa por lugares ermos e tinha que ir por onde o cliente está pedindo, né? Então isso já também dá um certo receio. Está mudando a rota, né? Mas por quê?
O Gilberto Marcelino está aqui fazendo também está clamando aqui, né, falando da justiça branda, que requer que esses perversos sexuais cometam esses crimes. Também tem aqui o comentário da Letícia Pimenta. Ela diz, essa dica de fazer de conta que está conversando no telefone ajuda muito. Letícia, eu não faço de conta não, tá? Eu ligo mesmo. É importante que a outra pessoa saiba por onde ela está passando, com quem, né? Ó, tô no carro, tô aqui, ó, tá bom?